Boa tarde a todos, tudo bem? Falar um pouquinho de floresta agora. Não sou da área, como a Disa disse, eu sou advogada de formação, mas tive o prazer de começar a trabalhar na área ambiental e, como ela mesma falou na descrição, me reconectei com a natureza lá no Vale do Paraíba e foi um super presente para mim. Eu não vou falar de mim, assim, eu vou falar muito da minha trajetória, mas quando eu cheguei aqui hoje nesse evento maravilhoso, eu reencontrei duas pessoas incríveis que fizeram parte da minha história e eu acho que vale citar aqui um pouquinho o nome dessas duas pessoas e por que eles são responsáveis por essa minha trajetória. Eu sou advogada e me formei em 97, faz um tempão já. Quando eu comecei a trabalhar como advogada, eu falei, não sirvo para coisa, não vai rolar. Mesmo os 5 anos lá na faculdade, eu trabalhava na Procuradoria de Assistência Judiciária, trabalhei na área social, né, do direito, foi muito interessante. Falei, eu quero fazer alguma coisa diferente. E eu conheci uma pessoa que fez parte da minha história, porque minha família, eu sou filha de franqueados da rede ASIG, de inglês, não sei se vocês conhecem, e o IASG sempre trabalhou com essa área social muito forte dentro da escola. Então, eu tive muito isso dentro da minha formação, vivia dentro da escola com meus pais, trabalhando lá com eles. E procurei uma pessoa que também vem dessa área, que, na verdade, também é filho de franqueado, de criador IASG, né, que é o Ricardo. Não sei se vocês sabem, mas foi o pai do Ricardo que fundou a franquia IASG. E o Ricardo, nessa época, estava no Instituto Etos. Eu procurei o Ricardo para falar, Ricardo, o que eu faço da minha vida? Eu acho que eu quero trabalhar com... Não era nem sustentabilidade, era responsabilidade social. Estava começando a falar disso ainda. O que eu faço? Né? Você me dá um caminho? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que estudar? E ele falou para mim, Tati, tivemos vários, porque o Ricardo sempre almoça comigo quando eu peço para a gente conversar. Ele falou, mas tem um amigo meu que eu acho que seria interessante você conversar com ele, que é o Sérgio, que também está aqui hoje, pela minha surpresa, né, Sérgio? E me mandou lá para o Sérgio, novinha de tudo, não sabia nem para onde eu ia. E o Ricardo me ligou para o Sérgio, ligou para a Ana e falou, a Tatiana vai ir conversar com vocês para vocês orientá-la. E cá estou eu, 20 anos depois, mais ou menos? Acho que sim, né? Quase isso. Entrei na alfabetização solidária, fui para a Fundação Orça, fui trilhando muito na área de articulação e mobilização, fiz MBA. E, quando voltei para o Vale, estava no Instituto Votorantim com a Isa, tive um filho prematuro, foi um pouco complicado, mas, graças a Deus, ele está super bem. Resolvi voltar para o Vale para assumir a escola IASG da família. Abandonei toda a minha trajetória e falei, agora eu vou tocar, então, a escola do meu pai. Ele estava precisando de ajuda, mais ou menos, mas eu fui. E cheguei lá, comecei a trabalhar, mas lá em Jacareí, que é onde eu moro, tem a Fibria, que é da empresa do Grupo Votorantim, uma das empresas do grupo. E eles me chamaram para trabalhar com eles no projeto do Corredor Ecológico do Vale do Paraíba. E, quando eu comecei a trabalhar no corredor, me deparo com o Sérgio de novo, porque ele é um dos nossos conselheiros e criadores do Corredor Ecológico do Vale do Paraíba. Então, é muito interessante como a vida da gente ela vai dando as voltas e a gente vai se reconectando de novo com as pessoas. Então, eu quis contar essa história porque eles são os grandes responsáveis por eu estar aqui hoje, porque eles me ajudaram e me orientaram quando eu precisei, para eu seguir esse caminho e trilhar essa trajetória. Então, eu queria agradecer publicamente, eu sei que eu sempre falo isso para vocês dois, mas, graças a vocês, eu estou aqui hoje. Obrigada, de coração. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de floresta, só para contextualizar. A gente está num desafio gigante, que é trabalhar a restauração florestal no nosso país, em virtude da possibilidade do aumento, né, do grau, né, dos 2 graus, que a gente não pode, a temperatura do planeta não pode aumentar, enfim, com tudo que está acontecendo, as mudanças climáticas, e a gente precisa fazer alguma coisa para ontem. E, o ano passado, a gente viveu isso muito forte por conta da COP21, que foi um evento que o Brasil se comprometeu com algumas metas audaciosas. Aí, agora, voltando para casa, a gente tem que botar a mão na massa para começar
a fazer a coisa acontecer. Antes da COP21, do Brasil se comprometer com as metas, que eu vou falar um pouquinho delas, eles fizeram um mapa de oportunidades mostrando as possibilidades de restauração em larga escala e em mosaico no Brasil, no mundo. E, como vocês podem ver, o Brasil é alvo disso, porque a gente tem muito espaço, sim, para poder fazer floresta e para poder trazer de volta esse equilíbrio ambiental que nós precisamos. O mundo está olhando para o Brasil, a gente é foco mesmo dessa história toda. E a gente, eu sei que a casa aqui está um pouco bagunçada, mas eu acho que a gente precisa começar a fazer alguma coisa para ontem, para poder fazer valer esse potencial que a gente tem de fazer floresta aqui no país. E, com isso, anterior à COP21, teve uma reunião na Alemanha, em Bonn, e eles fizeram, né, essa meta para restaurar 150 milhões de hectares de terras desmatadas no mundo até 2020. O Brasil concordou com essa meta. Anterior a isso, foi lançada na COP20 a meta de 20 milhões de hectares de áreas degradadas na América Latina e no Caribe. Vocês veem que são números pequenos, né? Assim, só para vocês terem uma ideia, 1 hectare equivale a um campo de futebol. Então, é muita coisa para a gente fazer e que precisa, essas metas precisam ser cumpridas para a gente não ter esse aumento de temperatura de 2 graus. Então, está todo mundo correndo atrás desse prejuízo. E, além de reflorestar, chegar no desmatamento zero, que daí a gente nem vai entrar nesse assunto, que ele é super polêmico. Bom, e daí chegou o ano passado, no final do ano, em Paris, entre novembro e dezembro, o Brasil, então, se comprometeu com a sua NDC de restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares até 2030. Legal. E o que a gente tem a ver com isso? É aí que eu queria chegar. Que é um número muito alto para a gente conseguir fazer isso até 2030, acreditem se quiser. Então, como que a gente vai conseguir atingir essa meta e aonde a gente vai plantar tantas nativas assim? Porque eu sei que o nosso Brasil ele é um país de uma dimensão continental, a gente tem muito lugar para fazer isso, mas as coisas não são tão fáceis assim, e a gente vai plantar na casa de alguém, e esse alguém precisa deixar. Então, a gente precisa ter todo um trabalho de construção, de envolvimento e de colaboração para chegar nesse plantio. Só para vocês saberem, eu não vou, é muito polêmico esses números e falar de meio ambiente, mas eu puxei esse dado do INCRA. O Brasil tem de terra improdutiva de 2003 para 2010, aumentou de 133 milhões de hectares para 228 milhões de hectares. Terra improdutiva, entre aspas, porque aqui a gente está falando das unidades de conservação das terras indígenas, e isso não quer dizer que elas são improdutivas, né? Porque se você pode utilizá-las, produtos não madeireiros, frutos, sementes. Então, produtiva no olhar de agricultura, de larga escala, que é assim que eles estão falando. Mas o que eu queria trazer esse número para vocês, sem falar da reforma agrária, enfim, a gente não vai entrar também nesse assunto. Mas o que eu quis trazer para vocês é que 228 milhões de hectares, para uma meta de 12 milhões, puxa, dá para chegar lá, né? Dá para dividir com todo mundo, com reforma agrária, aumentar as reservas indígenas, fazer mais unidades de conservação e ainda plantar floresta nativa para a gente conseguir atingir essa meta de 12 milhões. Então, temos lugar para isso, tem espaço. Para vocês terem uma ideia, o Vale do Paraíba, que é a região que eu moro, que está aqui do lado, né? Que vai fornecer água para vocês daqui a uns anos, pela transposição. Lá a gente tem a maior região de pasto abandonado do Brasil. Pastagem abandonada, abandonou. Veio o ciclo do café, depois veio o ciclo, a gente está vivendo agora o ciclo do eucalipto lá, teve agropecuária e pasto abandonado, que tomado por braquiária, que são aquelas graminhas que a gente olha e fala, ai, que bonitinho, aqui é verde. Só que braquiária é uma espécie invasora, ela forma uma rede embaixo do solo que não deixa a água penetrar, que não vai para o lençol freático, então não adianta nada ter aquele verdinho bonitinho ali. E a gente precisa ter esse olhar, porque quando a gente vê um pastinho verde, fala, nossa, gente, eu estou na natureza, mas ela não está prestando um serviço ecossistêmico nenhum, serve para nada aquele lugarzinho ali. Então, a gente precisa plantar floresta mesmo.
E daí, o corredor ecológico, vou falar só um pouquinho da nossa atuação lá, em 2007, 2008, daí teve aí a atuação, né, Sérgio, vocês conversando lá, uns anos atrás, olhou para o vale, né, as duas serras. Ai, Amanda, já tem 5 minutos. Vamos lá, vou lá. Olhou para o vale, aquelas duas serras, vamos fazer a reconexão da Serra da Mantiqueira com a Serra do Mar, plantando somente em APP, que é a área de preservação permanente, que é perto dos rios, que é onde tem que se preservar, tem que se plantar pelo novo Código Florestal. Então, só de APP, a gente tem mais de 20 mil hectares no Vale do Paraíba para reflorestar. Então, tem espaço para caramba. Então, o corredor ecológico, usando vários layers, ele chegou nesse planejamento, que são essas linhas marrons aí, mostrando como é que você vai restaurar 6 mil hectares para reconectar 150 mil. É plantar com planejamento, não é plantar zóio. Vou fazer uma praça. Vou plantar ali. Não, vamos plantar com planejamento, onde você consegue prestar melhor, fazer com que esse plantio tenha uma função realmente e que você gaste menos. Tá? Então, o corredor ecológico fez esse planejamento para chegar nesses números. De 12 milhões para 6 mil no Vale do Paraíba, né, a gente está bem na fita. Para fazer 6 mil é fácil, mas não é fácil. Para vocês terem uma ideia, de 2007 para cá, o corredor ecológico já plantou 200 hectares. É muito, porque eu vou contar para vocês aqui para frente, mas é pouco se a gente for lá na Meta Brasil. E aonde entra a colaboração nessa história toda? Eu vou contar para vocês rapidinho um projeto que a gente está tocando, que ele traz muita colaboração nesse meio. A concessionária Tamoios, que está fazendo agora a duplicação da serra, começou com a Dersa, agora tem uma concessionária nova, né, que está até cobrando pedágio e tal, nos procurou em julho do ano passado para a gente fazer a compensação ambiental deles. Não sei se todo mundo aqui sabe, toda a grande obra, enfim, para conseguir ter a licença para operar, ele passa pela CETESB, e a CETESB faz um documento gigante falando quantas milhões de mudas, ou 1000 mudas, ela tem que plantar para compensar aquela intervenção ambiental que eles estão fazendo. Principalmente a Tamoios, que vai atravessar a serra, né, a serra todinha, para chegar lá em Caraguá. Eles nos procuraram porque eles tinham uma visão de fazer diferente. Poxa, toda empresa faz compensação, é super difícil fazer compensação, não sei se vocês sabem, quase nenhuma consegue chegar efetivamente a ir lá plantar. Fica um enrosco total, uma brigaiada entre CETESB e governo do Estado, onde planta, quem planta. E ela falou, não, vamos fazer diferente. E daí ela conheceu o corredor e veio falar com a gente. E a gente falou, nossa, 340 mil mudas, dá 200 hectares, é o que a gente plantou até hoje, nesses anos todos. A gente precisa envolver mais pessoas nisso. Não dá só para o corredor, sozinho, junto com a Tamoios, plantar. Por mais que a gente tenha esse planejamento todo, a gente sabe onde tem que plantar, APP, reserva legal, a gente sabe que tem que direcionar para aí, mas qual vai ser a estratégia? Como que a gente vai fazer isso e como a gente vai envolver as pessoas? Principalmente o governo do Estado, a CETESB, os órgãos licenciadores, para eles entenderem que esse processo não é fácil, que esse processo é desafiador e as pessoas precisam saber como é que faz. Porque plantar floresta é super complicado, só Deus fez até hoje. A gente está tentando fazer igual a ele, mas a gente só soube desmatar, a gente só soube destruir. Então, a gente começou... Não sei se todos sabem aqui, o novo Código Florestal trouxe o cadastro ambiental rural, então todas as propriedades rurais elas teriam até agora maio que fazer seu cadastro contando o tamanho delas, a atividade produtiva, porque até então o Brasil não tinha isso mapeado, a gente não sabia qual que era o histórico do Brasil na zona rural. Então todas as propriedades tiveram que fazer esse cadastro, não foram todas que conseguiram, porque pensa no proprietário rural tendo que entrar na internet e fazer o cadastro da propriedade dele com milhões de informações, números, ele não ia conseguir fazer sozinho. Então, teve todo o esforço dos governos, de todas as prefeituras, mas não conseguimos atingir o 100%, mas a gente está chegando lá. A gente falou, vamos pegar quem já está cadastrado para a gente procurar, então, essas pessoas, para começar a oferecer para elas para fazer esse plantio, porque elas têm por obrigação restaurar a APP,
eles não vão ter dinheiro. Gente, proprietário rural não tem dinheiro. Eles mal conseguem sobreviver com o dinheiro da rocinha deles, principalmente os menores. Mas eles têm por obrigação, e o Ministério Público no cangote deles falando, tem que restaurar a APP, tem que restaurar a APP. E custa de 15 a 20 mil reais plantar 1 hectare. Ele não vai ter esse dinheiro. Então, vamos fazer as duas coisas. A gente planta para ele, numa lógica de corredores, a gente faz a compensação ambiental da Tamoios e fica todo mundo feliz. Beleza. Começamos pelo CAR. Daí a gente foi falar com o governo do Estado, com a secretária de Meio Ambiente aqui do Estado, para falar, vamos fazer junto? Olha, a gente tem uma compensação de uma estrada que é super importante para o Estado. A gente está querendo fazer de uma forma inovadora, que nenhuma outra empresa fez. Como que a gente pode estar junto nisso? Vocês estão cobrando essas metas todas. Acabou. Eu vou chegar lá rapidinho. Vocês me dão mais 2 minutos? 3, 4? Vamos lá. E daí eles têm um programa Nascentes que já faz essa ponte entre os recursos de compensação e as propriedades rurais para poder fazer esse cadastro e esse plantio. A gente procurou a CETESB, que é quem vai cobrar e vai checar se esse plantio foi feito direito, todas as regras, que tem uma legislação para fazer isso. E a gente chegou perto do IPEF, que é o Instituto de Pesquisas, que está fazendo uma pesquisa incrível sobre florestas produtivas, como você retirar recurso financeiro da floresta nativa. E eles vão fazer um trabalho com esses produtores que vai plantar no Projeto Tamoios, junto com a gente. E a gente procura a bananinha paraibuna, porque, não sei se vocês sabem, a banana não é de Paraibuna, ela vem do Paraná. Então, a gente falou, a gente vai plantar floresta aqui, vamos plantar banana também, para, pelo menos, eles reduzirem o custo da logística, porque vem tudo do Paraná, essa banana, do Vale do Ribeira. E ela está lá, na cidade que a gente está plantando. E daí a gente procurou a associação dos sindicatos rurais, porque, por conta da agricultura, da pecuária, que é pasto abandonado, vamos trazer esses caras para fazer um pastejo rotacionado, para plantar floresta, para a vaquinha dele ter uma sombra e todo mundo ficar feliz. E a gente daí começou a falar com a prefeitura de Paraibuna, ali está o prefeito, o secretário, todo mundo junto, para poder discutir o melhor caminho para isso. E daí os produtores rurais de Caraguá nos procuraram, poxa, a gente também quer plantio aqui. E daí a gente foi falar com a sociedade civil de Paraibuna, porque todo mundo queria se envolver, ONGs locais, escolas, vamos fazer educação ambiental aqui, como é que a gente pode fazer? E daí a gente chegou nos produtores rurais de Paraibuna, toda aquela reunião ali, já estamos todos cadastrados em fase de... Já entregamos o projeto para a CETESB hoje, 89 hectares, na primeira fase do plantio. E a gente fez as visitas com os produtores rurais, e é aqui que eu quero chegar. Porque é na casa deles que a gente vai plantar. E a gente precisa ter toda essa rede de colaboração para chegar para eles e convencer a eles o contrário que eles foram convencidos lá atrás. Que o governo, antigamente, chegou para eles e falou, limpa esse terreno que mato é sujeira. E agora a gente vai falar assim, cresce mato porque vai te dar dinheiro. A gente está tendo um trabalho gigante. E a gente precisa valorizar essas pessoas, porque toda vez que a gente acorda de manhã e toma o nosso café, e come o nosso pãozinho, e adoça o nosso leitinho, tem um produtor rural por trás disso. E eles não têm incentivo nenhum, eles não têm ajuda, eles não têm subsídio do governo, e a gente precisa fazer todo esse trabalho, porque, para a gente conseguir fazer a meta do Brasil de 12 milhões de hectares até 2030, a gente vai precisar que todos nós estejamos envolvidos nesse plantio. Porque nem toda a gente tem recursos de compensação, mas ela não é suficiente para tudo isso. A gente precisa chegar em todos esses produtores e a gente precisa fazer com que eles entendam que é na casa deles que a gente vai cumprir essa meta, porque são eles que protegem a nossa água, são eles que fazem com que a nossa vida fique melhor. Bom, e daí, para fechar, estou fechando, para o corredor ecológico é a ação social que dá sentido à paisagem e não o contrário, porque somos nós que transformamos a paisagem e não ela que impõe para a gente como as coisas têm que ser. Então, se a gente precisa plantar floresta, a gente precisa todo mundo trabalhar para isso. Não adianta a gente falar, vamos entrar numa campanha, vamos plantar floresta lá na Amazônia, eu não sei que árvore que foi, quem foi, não. A gente tem que começar a fazer esse plantio acontecer perto da gente, para a gente começar a viver essa experiência de estar perto da floresta, porque é ela que faz com que a gente esteja vivo até hoje.
E lembrando do nosso querido Cortella, que adora trazer etimologia das palavras, colaboração, que é colaborar, laborar é trabalho, conjunto, trabalhar junto, ação, ação de trabalhar em conjunto. É isso que vai fazer a paisagem transformar. Gente, só para avisar, a gente vai lançar um financiamento coletivo no Eco do Bem em setembro. Estamos trabalhando para isso, para a gente poder conseguir aumentar esse número de hectares e ajudar o Vale, que, na verdade, vai impactar vocês aqui em São Paulo, né, da questão do Rio do Peixe, da água que vai vir para o Cantareira. E a gente está fazendo esse trabalho, e daí vocês vão ficar sabendo, e estão todos convidados a participarem e a conhecer a nossa página, o site do Corredor Ecológico. Gratidão, muito obrigada. Desculpa a correria, é muita coisa para falar. Obrigada.